Um milionário dono de restaurantes de luxo encontrou uma camareira chorando em um corredor de hotel. Quando ele descobriu sua história, lágrimas rolaram por seu rosto. Segredos do passado vieram à tona, e suas vidas mudaram para sempre de forma que ninguém poderia prever. Uma história de superação, redenção e amor verdadeiro que desafia as barreiras sociais. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O mármore reluzente do Hotel Belvedere refletia as luzes suaves daquela manhã chuvosa de janeiro, enquanto o aroma de café recém-preparado se misturava com notas de madeiras nobres e perfume caro. Carlos Oliveira atravessava o saguão com a pressa de quem cronometrou cada segundo de sua existência. Seu terno sob medida, seu relógio de platina e sua postura ereta revelavam um homem que havia dobrado o mundo aos seus pés. Ou, pelo menos, era o que ele acreditava. Às vezes o destino usa os sons mais insignificantes para alterar o curso de nossas vidas, refletiria Carlos muito tempo depois, quando tudo já tivesse mudado. Foi então que ele ouviu. Um soluço contido quase imperceptível, vindo de um corredor de serviço. Um som que qualquer outro hóspede teria ignorado, especialmente alguém como ele, proprietário da rede de restaurantes mais exclusiva do país. No entanto, algo naquele choro quebrou momentaneamente a armadura que ele havia construído ao longo de décadas. Parou, girou sobre os calcanhares italianos e, contrariando todos os seus hábitos, adentrou o estreito corredor. Encontrou-a sentada em um pequeno banco com o uniforme cinza de camareira e as mãos trêmulas segurando uma carta. Lágrimas silenciosas corriam por suas faces, enquanto tentava secá-las com um lenço já encharcado. Quando levantou o olhar e viu o homem mais poderoso do hotel observando a Márcia Santos, tentou recompor-se rapidamente. "Desculpe, senhor, eu não deveria estar aqui", murmurou, levantando-se com a dignidade de quem aprendeu a carregar fardos sem se curvar. Carlos não respondeu imediatamente. Pela primeira vez em anos, as palavras não vieram automaticamente aos seus lábios. O que ele via não era simplesmente uma funcionária chorando, era um ser humano atravessando uma dor que, de alguma maneira, inexplicável, reverberava dentro dele. A chuva batia com mais força nas janelas do hotel, como se o céu quisesse acompanhar aquele momento que, sem que nenhum dos dois soubesse, ainda estava prestes a transformar duas existências para sempre. Carlos Oliveira havia construído seu império do zero. Aos 53 anos, possuía 22 restaurantes de alta gastronomia distribuídos em 8 países, uma fortuna calculada em centenas de milhões e uma reputação de perfeccionismo implacável que fazia chefes e empresários tremerem igualmente. O jornal econômico mais prestigiado o havia batizado como o Imperador do Paladar, um título que secretamente o agradava, embora fingisse desdém por tais frivolidades. Naquela manhã, enquanto dirigia seu BMW cinza-prata de volta à sua mansão nos arredores da cidade, não conseguia tirar da mente a imagem daquela camareira. Após uma troca de palavras desconfortável, descobriu que Márcia enfrentava uma notificação de despejo. Sua filha Fernanda teria que abandonar a faculdade para trabalhar e ajudar nas despesas familiares. "Por que me importo?", perguntou-se, em voz alta, enquanto atravessava os imponentes portões de ferro forjado que protegiam sua propriedade. A mansão Oliveira era uma obra-prima arquitetônica, 3.000 metros quadrados de luxo minimalista, com janelas panorâmicas que emolduravam vistas deslumbrantes, uma coleção de arte contemporânea, avaliada em milhões, e tecnologia domótica que antecipava cada necessidade. E, no entanto, enquanto caminhava pelo saguão vazio, Carlos percebeu pela primeira vez o que sempre estivera ali: silêncio. Um silêncio opressivo que nem a música ambiente programada, nem o discreto ronronar dos sistemas de climatização conseguiam disfarçar. Antônio, o mordomo que estava a seu serviço há 25 anos, o recebeu com a habitual deferência profissional. "Seu almoço está servido no terraço sul, senhor. A senhora Patrícia ligou de São Paulo. Diz que estenderá sua estadia por mais 3 semanas. Carlos assentiu sem surpresa.
Sua esposa, 20 anos mais jovem que ele, havia transformado suas temporadas no exterior em ausências cada vez mais prolongadas. O que começara como viagens de um mês para assistir a desfiles de moda em São Paulo se transformara gradualmente em estadias semestrais. Ambos fingiam que se tratava de compromissos sociais inevitáveis, mas, a verdade, pairava entre eles como um fantasma. Seu casamento agora era pouco mais que um acordo tácito de conveniência. Cancele meus compromissos desta tarde, ordenou surpreendendo Antônio, que jamais vira seu patrão alterar sua agenda sem motivo aparente. Em seu escritório, Carlos contemplou as fotografias emolduradas que narravam sua ascensão ao sucesso. Ele junto a presidentes, apertando mãos de celebridades recebendo prêmios empresariais. Em todas sorria com a mesma expressão estudada, perfeitamente calculada para projetar confiança e autoridade. Mas havia uma imagem pequena e quase oculta atrás de livros de gastronomia que capturava um jovem de 20 e poucos anos com avental sorrindo sinceramente enquanto segurava seu primeiro prêmio culinário. Antes de me tornar um homem de negócios, fui um homem de cozinha, pensou acariciando a moldura com uma nostalgia que não se permitia frequentar. O telefone interrompeu suas reflexões. Era Ricardo Mendes, seu sócio há 2 décadas. Os números do novo local em Porto Alegre são excelentes, Carlos. Duplicamos o investimento em apenas 5 meses. A voz de Ricardo destilava a satisfação de quem mede o mundo exclusivamente em cifras. Deveríamos comemorar com uma boa garrafa daquele Malbec que você guarda para ocasiões especiais. Tenho assuntos para resolver, respondeu secamente Carlos. Conversaremos amanhã. Desligou, sem esperar resposta, consciente da surpresa que Ricardo estaria experimentando. Jamais recusava celebrar um sucesso financeiro. Mas naquela tarde, pela primeira vez em anos, sentia a necessidade de estar sozinho com seus pensamentos, que invariavelmente retornavam àquela mulher chorando em um corredor de serviço. Márcia Santos havia aprendido desde menina que a vida não concede segundas oportunidades a quem nasce sem privilégios. Aos 46 anos, suas mãos mostravam o testemunho de uma existência dedicada ao trabalho, pequenas cicatrizes de queimaduras de quando foi cozinheira, calosidades formadas, após anos limpando quartos de hotel. Mãe, já cheguei, anunciou Fernanda, deixando sua mochila sobre a mesa do pequeno apartamento que compartilhavam em um bairro operário ao sul da cidade. Márcia observou sua filha com o orgulho silencioso que só as mães conhecem. Aos 20 anos, Fernanda era tudo o que ela havia sonhado, ser inteligente e determinada, e com um futuro promissor. Estudava nutrição na Universidade Estadual, graças a uma bolsa parcial, e trabalhava meio período em uma livraria para cobrir seus gastos. O que aconteceu? Perguntou imediatamente Fernanda, notando os olhos vermelhos de sua mãe. Por causa da carta do proprietário. Márcia assentiu enquanto servia a sopa que havia preparado. Seu pequeno apartamento, embora modesto, sempre cheirava a ervas frescas e especiarias. Era sua forma de manter viva a paixão que uma vez a levara a estudar gastronomia, antes que a vida a obrigasse a abandonar seus sonhos. Nos dão 60 dias para desocupar. Vão transformar o edifício em apartamentos de luxo, explicou. Márcia tentando que sua voz não traísse sua preocupação. Mas encontraremos algo, querida. Sempre encontramos. Fernanda apertou os punhos sob a mesa. Conhecia bem demais essa frase. Era o mantra de sua mãe desde que tinha memória. Sempre encontravam soluções, sim, mas à custa de sacrifícios cada vez maiores. Vou deixar a faculdade, declarou com determinação. Posso conseguir um trabalho de tempo integral, talvez em um desses restaurantes do centro, com meus conhecimentos de nutrição. Não, interrompeu Márcia com uma veemência que surpreendeu a ambas. Você não vai abandonar seus estudos, não depois de tudo o que conquistou. Fernanda observou sua mãe com uma mistura de admiração e frustração. Desde que seu pai as abandonara quando ela tinha 5 anos, Márcia trabalhara incansavelmente para dar-lhe oportunidades que ela nunca teve. Primeiro como auxiliar de cozinha em restaurantes modestos, depois como camareira em hotéis cada vez mais prestigiosos, até chegar ao Belvedere, onde já estava há 7 anos.
Algo aconteceu hoje, disse Fernanda, notando um brilho estranho nos olhos de sua mãe. Me conte. Márcia hesitou. Como explicar que o dono da rede de restaurantes mais exclusiva do país a havia encontrado chorando, que havia mostrado uma compaixão inesperada, que lhe oferecera ajuda financeira, que ela recusou por orgulho. O Sr. Oliveira me fez uma proposta, começou lentamente. Ele precisa de alguém que cuide de sua casa nos fins de semana. Vai me pagar o triplo do meu salário atual. Omitiu mencionar que tinha sido ela quem sugerira trabalhar para ele, recusando-se a aceitar o que considerava caridade. Carlos havia concordado com uma expressão indecifrável, como se nunca tivesse encontrado resistência à sua generosidade. Carlos Oliveira. Os olhos de Fernanda se arregalaram. O dono da Oliveira Gourmet. Por que ele contrataria especificamente minha mãe como governanta? Márcia deu de ombros, incapaz de responder a uma pergunta que ela mesma havia feito durante todo o dia. Talvez esteja sozinho, respondeu finalmente. Sua mansão é enorme. E segundo os rumores do hotel, sua esposa passa mais tempo em São Paulo do que com ele. Naquela noite, enquanto Fernanda dormia, Márcia contemplou a fotografia emoldurada que guardava em sua mesa de cabeceira, ela 15 anos mais jovem, com um uniforme branco de chefe e uma medalha ao mérito culinário pendendo do pescoço. Havia sido finalista em um prestigioso concurso gastronômico, pouco antes que o restaurante onde trabalhava fechasse devido à crise econômica. A vida dá muitas voltas, pensou acariciando a imagem. Jamais teria imaginado que acabaria trabalhando para Carlos Oliveira, um dos jurados daquele concurso, que nem sequer se lembraria de seu nome. O primeiro sábado de fevereiro amanheceu limpo, com aquele frio leve que parece purificar o ar. Márcia se apresentou pontualmente às 8 da manhã na mansão Oliveira, vestida com roupas simples, mas elegantes, determinada a manter sua dignidade naquele ambiente de opulência. Antônio a recebeu com cortesia profissional, conduzindo-a por corredores intermináveis, decorados com obras de arte que provavelmente custavam mais do que tudo o que ela possuiria em sua vida. O Sr. Oliveira toma café da manhã na estufa às 9, informou o mordomo. Pediu-me que lhe indicasse suas funções. As tarefas resultaram surpreendentemente específicas: supervisionar a limpeza de certas áreas da mansão, revisar o inventário da adega de vinhos, coordenar os menus da semana com o chefe pessoal. Eram responsabilidades que correspondiam mais a uma governanta-chefe do que a uma simples funcionária de fim de semana. Às 9 em ponto, Márcia se apresentou. Na estufa, uma estrutura de vidro e ferro que abrigava plantas exóticas e oferecia vistas para o jardim da propriedade. Carlos estava sentado diante de uma mesa posta com um café da manhã que parecia saído de uma revista de gastronomia. Bom dia, senhora Santos, cumprimentou formalmente, indicando que tomasse assento à sua frente. Encontrou tudo a seu contento. Sim, senhor Oliveira, respondeu ela com igual formalidade. Suas instruções foram muito claras. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, enquanto Carlos mordiscava distraidamente uma torrada com abacate. Vestia um traje casual, que paradoxalmente parecia tão caro quanto seus ternos de negócios. Deve estar se perguntando por que lhe oferecia este trabalho, disse finalmente. Márcia o olhou diretamente com aquela dignidade tranquila que tanto intrigara Carlos desde seu encontro no hotel. Estou me perguntando, sim. O senhor tem uma equipe completa de serviço. Não precisa de alguém como eu. Carlos deixou sua xícara de café sobre a mesa e contemplou o jardim por alguns segundos, como se buscasse as palavras adequadas. Quando a vi naquele corredor, começou escolhendo cuidadosamente cada palavra. Você me lembrou alguém que conhecia há muito tempo, alguém que tinha sonhos antes que a realidade os esmagasse. Márcia sentiu um calafrio. Seria possível que ele se lembrasse dela do concurso Não Impossível. Haviam-se passado 15 anos, e ela tinha sido uma entre dezenas de participantes. Todos temos sonhos, senhor Oliveira, respondeu com cautela. Alguns simplesmente aprendemos a sonhar coisas menores. Algo naquela resposta pareceu tocar uma fibra sensível em Carlos. Uma sombra cruzou seu rosto antes que recuperasse sua expressão neutra habitual. Meu chefe pessoal tem o fim de semana livre, comentou.
mudando abruptamente de assunto. Normalmente peço comida dos meus restaurantes, mas hoje preferiria algo caseiro. Seria pedir demais que preparasse algo para o almoço. O pedido surpreendeu Márcia. Era a última coisa que esperava de um homem acostumado à alta gastronomia. Posso fazer isso? Assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e um estranho entusiasmo que não experimentava há anos. Alguma preferência ou restrição alimentar? Surpreenda-me, respondeu Carlos, e pela primeira vez desde que o conhecia, Márcia acreditou ver um lampejo de genuína curiosidade em seus olhos. A cozinha da mansão Oliveira era o sonho de qualquer chefe, equipada com tecnologia de ponta, ingredientes premium e utensílios profissionais. No entanto, enquanto examinava a despensa imaculada, Márcia notou algo curioso. Apesar de toda aquela abundância, havia uma estranha esterilidade no ambiente. Era uma cozinha onde se preparavam pratos perfeitos, mas não parecia um lugar onde se cozinhasse com alma. Decidiu preparar algo que qualquer chefe de alta gastronomia consideraria simples demais, um cozido tradicional que sua avó lhe ensinara, enriquecido com ervas frescas da estufa. Era um prato humilde em sua origem, mas profundo em sabores, o tipo de comida que nutre tanto o corpo quanto o espírito. Quando Carlos provou o primeiro bocado durante o almoço, Márcia conteve a respiração. Ele estava acostumado aos melhores restaurantes do mundo. Como reagiria a um simples cozido? A expressão de surpresa em seu rosto foi instantânea, seguida por algo que Márcia não soube interpretar, uma mistura de nostalgia e dor que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Isso, começou Carlos buscando as palavras. Isso me lembra a comida da minha mãe. Foi apenas uma frase pronunciada quase em um sussurro, mas nesse momento, algo mudou entre eles. Não era simplesmente um empregador e sua funcionária compartilhando um almoço. Era um homem relembrando sua humanidade e uma mulher redescobrindo sua paixão esquecida. Era o início de algo que nenhum dos dois podia prever. À medida que fevereiro dava lugar a março, uma rotina inesperada começou a se estabelecer na mansão Oliveira. A cada fim de semana, Márcia chegava pontualmente, realizava as tarefas designadas e preparava refeições que, sem pretender, iam derrubando lentamente as barreiras emocionais de Carlos. Você nunca me contou como chegou a trabalhar no Belvedere, comentou ele uma tarde, enquanto compartilhavam um chá no terraço coberto. Lá fora a chuva batia suavemente nos vidros, criando uma atmosfera íntima que convidava a confidências. Foi há 7 anos, respondeu Márcia. Antes eu trabalhava no Cantinho da Teresa, um restaurante familiar no centro. Era cozinheira. Carlos a olhou com genuína surpresa. Cozinheira. Você nunca mencionou isso. Márcia sorriu com uma mistura de orgulho e resignação. Estudei gastronomia. Até ganhei alguns reconhecimentos locais. Fez uma pausa avaliando se deveria continuar. Mas quando veio a crise, o restaurante fechou. Com uma filha pequena e sem poupança, não podia me dar ao luxo de esperar para encontrar outro trabalho. Como chefe, o Belvedere procurava camareiras e o salário era estável. Algo se agitou na memória de Carlos. Uma lembrança nebulosa à imagem de uma jovem chefe com olhos brilhantes de determinação. Você participou de algum concurso culinário? O coração de Márcia deu um salto. Seria possível que depois de todo esse tempo... Fui finalista no Concurso Nacional de Jovens Talentos Culinários há 15 anos. Respondeu observando atentamente a reação de Carlos. Não ganhei, mas estar entre os 10 finalistas me abriu portas por um tempo. Carlos permaneceu em silêncio, vasculhando sua memória. Tinha sido jurado em dezenas de competições ao longo dos anos, avaliando centenas de chefes aspirantes. A sobremesa, disse de repente. Você preparou uma sobremesa desconstruída, inspirada em sabores tradicionais. Algo com goiaba e especiarias. Márcia sentiu que lhe faltava o ar. Depois de 15 anos, ele se lembrava de seu prato. Memórias de outono, confirmou em voz baixa. Uma reinterpretação da goiabada da minha avó. Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. As implicações deste reconhecimento tardio pairavam no ar como uma pergunta não formulada, como uma chefe promissora acabara limpando quartos em um hotel. O que teria acontecido se seus caminhos tivessem se cruzado de outra maneira anos atrás? O telefone de Carlos interrompeu o momento.
Era Ricardo, seu sócio, com notícias sobre a abertura de um novo restaurante em Brasília. A magia do momento se evaporou enquanto Carlos retomava seu tom empresarial. Naquela noite, Márcia retornou ao seu apartamento com a mente agitada. Fernanda a esperava com uma expressão que misturava preocupação e esperança. "Recebi isso hoje", disse mostrando-lhe um envelope com o logotipo da universidade. "Me ofereceram uma bolsa complementar para a pesquisa. Cobriria quase todas as minhas despesas no próximo semestre." Márcia abraçou sua filha com lágrimas de alegria. Talvez as coisas estivessem finalmente mudando para elas. "Tem mais uma coisa", acrescentou Fernanda duvidosa. "O professor Camargo diz que há uma possibilidade de estágio remunerado no Departamento de Nutrição do Hospital Central. Seria perfeito para minha especialização em nutrição clínica." "É maravilhoso, querida", respondeu Márcia, embora uma sombra de preocupação cruzasse seu rosto. "Mas esse estágio é de tempo integral, não é? O que acontecerá com seu trabalho na livraria?" "Teria que deixá-lo", admitiu Fernanda. "O que significa que por alguns meses nossa renda seria reduzida." O silêncio que seguiu estava carregado da realidade que ambas conheciam bem demais. Cada oportunidade vinha acompanhada de novos desafios econômicos. O trabalho de Márcia na mansão Oliveira havia aliviado sua situação, mas não resolvia seu problema de moradia. Em menos de 40 dias deveriam encontrar um novo lar. Enquanto isso, em sua mansão, Carlos contemplava velhos álbuns de fotografias que não abria há anos. Entre elas encontrou uma imagem do júri do concurso nacional, onde conhecera Márcia. Ele aparecia no centro com uma expressão severa, flanqueado por outros chefes renomados. Em segundo plano, quase desfocados, podiam-se distinguir os finalistas com seus uniformes brancos. "Quanto talento teremos perdido por não olhar além de um momento?", perguntou-se, lembrando como costumavam avaliar os concorrentes. 3 minutos por prato, um veredicto rápido, e passavam ao seguinte: vidas inteiras, julgadas em instantes, carreiras decididas, com a frieza de quem avalia um produto, não uma pessoa. Pela primeira vez em décadas, Carlos Oliveira questionou o sistema, do qual tinha sido arquiteto e beneficiário. E enquanto fechava o álbum, uma ideia começou a se formar em sua mente. Em meados de março, a mansão Oliveira experimentava uma transformação sutil, mas significativa. Os espaços frios e assépticos começavam a ganhar vida com pequenos detalhes, vasos com flores frescas, livros que antes permaneciam como mera decoração, agora abertos e com marcadores, e até mesmo um velho rádio na cozinha, que transmitia música clássica, enquanto Márcia preparava os alimentos. "A casa se sente diferente", comentou Antônio a Carlos uma manhã com aquela mistura de respeito e confiança que só os anos de serviço permitem. "A senhora Santos trouxe vida." Carlos assentiu distraidamente enquanto revisava alguns documentos. Não queria admitir que ele também havia notado que a mansão já não parecia um mausoléu de luxo, mas um lugar onde pela primeira vez em anos sentia-se confortável. Naquele sábado, Carlos surpreendeu Márcia com um pedido inusitado. "Gostaria que me ensinasse a cozinhar algo simples", disse enquanto tomavam café na estufa. "Algo que eu mesmo possa preparar quando você não estiver aqui." Márcia não pôde ocultar seu espanto. A ideia de Carlos Oliveira, proprietário de uma cadeia internacional de restaurantes gourmet, querendo aprender a cozinhar algo simples, resultava quase cômica. Posso perguntar por que Carlos olhou para o jardim, onde os primeiros brotos de primavera começavam a despontar timidamente. "Faz mais de 20 anos que não cozinho", confessou. "Antes de me tornar empresário, passei 10 anos entre fogões. Eu era bom. Talvez não excepcional, mas tinha talento. Depois vieram os negócios, as expansões, os reconhecimentos, e um dia simplesmente deixei de cozinhar." Havia uma nostalgia palpável em sua voz que comoveu Márcia. "Entendo", respondeu, suavemente. "Às vezes abandonamos partes de nós mesmos para nos tornarmos o que acreditamos que devemos ser." Seus olhares se encontraram em um momento de entendimento mútuo. Ambos haviam renunciado a paixões fundamentais, ainda que por razões muito diferentes. A aula de culinária se desenvolveu em um ambiente de cumplicidade inesperada.
Carlos resultou ser um aluno atento e habilidoso, recuperando técnicas esquecidas com a facilidade de quem retorna a um lar longamente abandonado. Prepararam juntos uma moqueca, um prato aparentemente simples, que requer precisão e sensibilidade. O segredo está em escutar os alimentos, explicou Márcia, enquanto Carlos mexia cuidadosamente o caldeirão. Cada ingrediente tem sua própria linguagem, como as pessoas, refletiu ele. Algumas requerem fogo alto e movimento constante, outras precisam de fogo baixo e paciência. Márcia sorriu ante a analogia. E o senhor Oliveira? Que tipo de ingrediente seria? Carlos considerou a pergunta com seriedade. Provavelmente algo que foi cozido por muito tempo em fogo muito alto, respondeu finalmente. Algo que perdeu parte de sua essência original. A honestidade de sua resposta criou uma ponte invisível entre eles. Já não eram simplesmente empregador e empregada, mas duas pessoas reconhecendo suas feridas e perdas. A tarde transcorreu entre conversas sobre gastronomia, lembranças de pratos memoráveis e anedotas de cozinha. Por momentos Carlos esquecia quem eram as responsabilidades que o esperavam na segunda-feira, os e-mails sem responder. Pela primeira vez em anos, estava plenamente presente no momento. Quando Márcia se preparava para ir embora, Carlos a deteve no vestíbulo. Tenho uma proposta para te fazer, disse, notando que inconscientemente havia passado a tratá-la por você. Minha empresa organiza todos os anos um jantar beneficente para arrecadar fundos destinados a bolsas gastronômicas. Este ano será daqui a 2 semanas. Gostaria que fosse minha assessora no planejamento do menu. Márcia o olhou com desconfiança. Por que eu? Você tem os melhores chefes do país à sua disposição. Precisamente por isso, respondeu. Carlos, preciso de alguém que se lembre do que é cozinhar com o coração, não apenas com técnica. Alguém que entenda que a gastronomia não é exclusivamente para quem pode pagar centenas por um prato. A proposta era tentadora. Significaria retornar, ainda que momentaneamente, ao mundo que havia amado. Mas também implicava expor-se a um ambiente que a havia rejeitado anos atrás. Vou pensar, respondeu finalmente, embora ambos soubessem qual seria sua resposta. Naquela noite, enquanto explicava a situação a Fernanda, Márcia sentia uma mistura de entusiasmo e temor. É uma oportunidade incrível, mãe, exclamou sua filha. Você poderia fazer contatos, talvez até... Não, me iluda, querida, interrompeu Márcia. Sou apenas uma assessora temporária, nada mais. Mas enquanto se preparava para dormir, um pensamento persistente a acompanhava, e se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance, a sede central da Oliveira Gourmet ocupava um edifício histórico restaurado em pleno centro financeiro. Seu saguão, decorado com fotografias artísticas de pratos emblemáticos, intimidava qualquer um que não pertencesse ao seleto mundo da alta gastronomia. Márcia, com um terninho formal comprado especialmente para a ocasião, tentava controlar seus nervos enquanto esperava na recepção. A senhora Santos, suponho, cumprimentou-a uma mulher de uns 30 anos impecavelmente vestida e com um tablet na mão. Sou Sandra Vieira, assistente pessoal do Sr. Oliveira. Estão esperando por você na sala de reuniões. Enquanto seguia Sandra por corredores decorados com prêmios e reconhecimentos, Márcia sentia que adentrava um mundo paralelo, um no qual poderia ter desenvolvido sua carreira se as circunstâncias tivessem sido diferentes. A sala de reuniões era um espaço imponente, com uma mesa de carvalho polido para 20 pessoas, e vistas panorâmicas da cidade. Ao redor da mesa, encontravam-se 5 pessoas, todas com a expressão séria de quem toma decisões que envolvem milhões. Carlos, sentado à cabeceira, levantou-se para recebê-la. Apresento-lhes Márcia Santos, chefe com experiência em cozinha tradicional e inovadora, introduziu-a formalmente. Ela nos assessorará no menu do jantar beneficente. As expressões de surpresa mal disfarçada não passaram despercebidas. Para Márcia, sem dúvida se perguntavam quem era esta desconhecida e por que Carlos Oliveira a havia incorporado a um projeto tão importante. Chefe Santos. Não me lembro de seu nome de nenhum restaurante relevante, comentou um homem de meia-idade com óculos de grife e expressão cética. Onde exercia a senhora, Ricardo?
Interveio Carlos com uma frieza que contrastava com o tratamento caloroso que Márcia havia conhecido na mansão. A senhora Santos tem minha plena confiança. Isso deveria ser suficiente. Ricardo Mendes, sócio principal de Carlos e diretor financeiro do grupo, esboçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Claro, só queria conhecer melhor nossa assessora. A reunião transcorreu em um ambiente de tensão mal contida. Discutiram-se propostas para o menu do jantar, cujo tema neste ano seria Sabores Esquecidos resgatando o patrimônio culinário. Os chefes executivos dos restaurantes, insígnia da rede, apresentaram elaboradas reinterpretações de pratos tradicionais, todas tecnicamente perfeitas, mas aos olhos de Márcia carentes de alma. Quando finalmente lhe deram a palavra, Márcia sentiu todos os olhares avaliando-a. Suas propostas são brilhantes a nível técnico. Começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas me pergunto se estamos realmente captando a essência do tema. Os sabores esquecidos não são apenas ingredientes ou receitas, são momentos, emoções, conexões humanas. Um silêncio incômodo seguiu suas palavras. Estava questionando implicitamente a abordagem de alguns dos chefes mais premiados do país. O que sugere então, senhora Santos? Perguntou Ricardo com um tom que beirava o sarcasmo. Márcia respirou fundo antes de responder. Proponho que cada prato conte uma história, não apenas através da apresentação ou da técnica, mas mediante sabores autênticos que despertem memórias. E sugiro que envolvamos cozinheiros de comunidades rurais e bairros tradicionais como consultores. Eles são os verdadeiros guardiões de nosso patrimônio culinário. A proposta gerou reações mistas. Alguns assentiram com interesse, outros trocaram olhares céticos. Carlos, no entanto, sorria com uma expressão que Márcia não soube interpretar. Gosto disso, declarou finalmente. É exatamente a abordagem que eu buscava. Sandra coordene com a senhora Santos para implementar essas ideias. Ricardo não ocultou sua desaprovação. Carlos, o jantar é daqui a 2 semanas. Mudar o conceito agora seria logisticamente complicado e potencialmente caro. O custo não é problema quando o propósito merece, respondeu Carlos com firmeza. A decisão está tomada. Quando a reunião concluiu, Ricardo aproximou-se de Márcia, enquanto os demais abandonavam a sala. Não sei que tipo de influência exerce sobre Carlos, disse em voz baixa seu tom amável, contrastando com a dureza de seu olhar. Mas sugiro que se lembre de seu lugar. Carlos pode estar passando por uma fase filantrópica, mas eu protejo os interesses financeiros desta empresa. E a senhora Santos representa um risco para esses interesses. Antes que Márcia pudesse responder, Carlos retornou à sala. Tudo bem? Perguntou, notando a tensão. Perfeito, respondeu Ricardo com um sorriso ensaiado. Só estava dando as boas-vindas à nossa nova colaboradora. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Márcia. Dividia seu tempo entre seu trabalho no hotel, as visitas, a mansão de Carlos e as reuniões de planejamento para o jantar. O projeto havia tomado dimensões inesperadas. Chefes tradicionais de diversas regiões haviam sido convidados como consultores, organizaram-se visitas a mercados locais para selecionar ingredientes autóctones e até mesmo programou-se um documentário curto sobre cozinheiros anônimos que preservavam receitas centenárias. Uma tarde, enquanto revisavam os avanços no escritório de Carlos, ele a surpreendeu com uma pergunta inesperada. O que aconteceu com seu apartamento? Encontrou uma solução. Márcia negou com a cabeça. Ainda estamos procurando. Os preços na cidade são proibitivos e não quero me afastar demais da faculdade de Fernanda. Carlos permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se travasse uma batalha interna. Tenho uma propriedade no bairro universitário, disse finalmente. Um apartamento de 2 quartos que uso ocasionalmente como escritório satélite. Vocês poderiam se instalar lá enquanto encontram algo definitivo. Márcia sentiu uma mistura de gratidão e receio. É muito generoso, mas não posso aceitar, respondeu com firmeza. Você já fez o suficiente. Não é caridade, Márcia, insistiu Carlos, notando seu desconforto. É um empréstimo temporário.
Além disso, o apartamento está vazio a maior parte do tempo. Seria um desperdício não utilizá-lo. Antes que pudesse responder à porta do escritório, abriu-se sem aviso prévio. Uma mulher elegante de uns 35 anos entrou com a confiança de quem não precisa se anunciar. Surpresa, querido, disse aproximando-se para beijar Carlos na bochecha. Terminei meus compromissos em São Paulo antes do previsto. Patrícia Costa, a esposa de Carlos, avaliou Márcia com um olhar rápido, mas exaustivo. Não estou interrompendo, não é? Perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. De forma alguma, respondeu Carlos, recuperando-se da surpresa. Patrícia apresentou-lhe Márcia Santos. Ela está nos assessorando para o jantar beneficente. Patrícia estendeu uma mão com manicure perfeita. Encantada. Carlos não mencionou que havia contratado uma nova assessora. A ênfase em nova não passou despercebida para Márcia. O prazer é meu, senhora Oliveira, respondeu, educadamente. Estávamos terminando, então os deixarei para que possam se colocar em dia. Enquanto recolhia seus documentos, sentia o olhar de Patrícia avaliando-a, como se tentasse decifrar o que exatamente esta mulher representava na vida de seu marido. Ao sair do edifício, Márcia não pôde evitar sentir que acabava de se complicar. Tudo. A dinâmica entre ela e Carlos havia evoluído para algo que não sabia definir, mais que empregador e empregada, menos que amigos unidos por um entendimento mútuo e um respeito profissional que transcendia as barreiras sociais. Mas a chegada de Patrícia introduzia uma variável que não havia considerado. E enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, perguntou-se se aquela sensação incômoda que sentia era simplesmente preocupação profissional ou algo mais profundo que não se atrevia a nomear. O Grand Palace resplandecia naquela noite de abril. Candelabros de cristal iluminavam seu salão principal, transformado para a ocasião em uma homenagem à gastronomia tradicional, com toques contemporâneos. Mesas redondas dispostas com elegância acolhiam o mais seleto da sociedade, políticos, empresários, celebridades e críticos gastronômicos. Márcia, vestida com um sóbrio vestido azul noite que Fernanda insistira que comprasse, observava de um discreto canto como sua visão ganhava vida. Cada estação de comida contava uma história, desde a humilde moqueca reinterpretada por uma senhora de uma vila de pescadores em colaboração com um chefe estrelado Michelin, até uma sobremesa de goiabada inspirada em sua própria receita do concurso de 15 anos atrás. Você realizou algo extraordinário. A voz de Carlos a sobressaltou. Vestia um smoking que acentuava sua figura atlética e segurava 2 taças de champanhe, oferecendo-lhe uma. Nunca vi os críticos tão entusiasmados com um de nossos jantares. Márcia aceitou a taça, notando que Patrícia os observava do outro lado do salão enquanto conversava com um grupo de socialites. Foi um esforço coletivo, respondeu com modéstia. Sua equipe tornou possível implementar as ideias em tempo recorde. Minha equipe teria criado outro evento tecnicamente perfeito, mas esquecível. Carlos deu um gole em seu champanhe. Você deu alma a ele. Observe, os convidados não estão apenas comendo, estão compartilhando memórias, conectando-se com suas raízes. Isso é inestimável. Um fotógrafo aproximou-se para capturar o momento. Carlos, acostumado à mídia, adotou automaticamente sua pose mediática, mas sua mão pousou levemente nas costas de Márcia, em um gesto protetor que não passou despercebido para os observadores atentos. Senhor Oliveira, poderia me apresentar à sua colaboradora? Perguntou uma mulher de meia-idade com um bloco de notas. Sou Luísa Ferreira, da revista Gastrocultura. Carlos fez as apresentações com evidente orgulho. A senhora Santos é a verdadeira artífice do conceito desta noite. Sua visão transformou completamente nossa abordagem. A entrevista que se seguiu colocou Márcia sob um foco de atenção ao qual não estava acostumada. Falou com paixão sobre a importância de preservar tradições culinárias, sobre como a verdadeira inovação frequentemente surge do respeito pelo tradicional, sobre a necessidade de criar pontes entre a alta gastronomia e as receitas populares. E qual será seu próximo projeto com a Oliveira Gourmet? Perguntou finalmente a jornalista. A pergunta pegou Márcia de surpresa. Não havia contemplado um próximo projeto. Sua colaboração limitava-se a este jantar.
A senhora Santos está avaliando várias propostas, interveio Carlos antes que pudesse responder. Estamos muito interessados em continuar esta frutífera colaboração. Quando a jornalista se afastou, Márcia olhou para Carlos com perplexidade. Não falamos sobre nenhuma colaboração futura. Eu sei, admitiu ele. Mas depois do sucesso desta noite, seria um desperdício não aproveitar seu talento. Tenho algumas ideias que gostaria de discutir com você. Antes que pudesse elaborar, Ricardo aproximou-se, com expressão tensa. Carlos, preciso falar com você urgentemente, disse lançando um olhar frio em direção a Márcia. É sobre o projeto de Brasília. Pode esperar até amanhã, respondeu Carlos com irritação. Receio que não, insistiu Ricardo. Recebemos informações que requerem atenção imediata. Com um pedido de desculpas, Carlos afastou-se, com seu sócio em direção a uma área mais privada. Márcia os observou conversar intensamente, notando como a expressão de Carlos endurecia progressivamente. Parece que você causou toda uma impressão. Patrícia havia aparecido a seu lado com uma taça de champanhe na mão e um sorriso calculado. Seu marido foi muito generoso ao permitir que eu contribuísse para este evento, respondeu Márcia com cautela. Patrícia a estudou demoradamente. Carlos não costuma ser generoso sem motivo, disse dando um pequeno gole em sua taça. Me intriga o que ele viu em você para quebrar suas próprias regras. Havia algo em seu tom que não era exatamente hostil, mas sim curioso. Como se genuinamente tentasse entender o que havia mudado em seu marido. Talvez ele só precisasse de uma perspectiva diferente, sugeriu Márcia. Ou talvez precisasse lembrar quem era antes de se tornar Carlos Oliveira, respondeu Patrícia, surpreendendo Márcia com sua perspicácia. Eu ouvi cozinhar de novo, sabia? Depois de anos se recusando a colocar os pés na cozinha, exceto para dar ordens. Um silêncio carregado de significado se instalou entre elas. Não se engane, continuou Patrícia finalmente. Não estou com ciúmes no sentido tradicional. Carlos e eu temos um casamento pragmático, mas me preocupa vê-lo desviar-se de tudo o que construiu por um repentino ataque de nostalgia ou, pior ainda, crise de meia-idade. Márcia sentiu a necessidade de defender tanto Carlos quanto a si mesma. Acredito que ele está redescobrindo valores que sempre foram importantes para ele, só que ficaram sepultados sob o sucesso e as expectativas. Patrícia a olhou com renovado interesse. Você é mais perspicaz do que aparenta, Márcia Santos, disse antes de afastar-se com a elegância de quem dominou os salões sociais durante anos. O jantar continuou até altas horas da madrugada. Quando finalmente o salão começou a esvaziar-se, Márcia procurou Carlos para despedir-se, mas não conseguiu encontrá-lo. Sandra informou-lhe que ele havia se retirado para atender assuntos urgentes, relacionados ao restaurante de Brasília. Exausta, mas satisfeita, Márcia tomou um táxi para seu apartamento. Ao chegar, encontrou Fernanda esperando-a acordada, ansiosa por conhecer todos os detalhes. Você está nas redes sociais, exclamou sua filha, mostrando-lhe publicações do jantar, onde aparecia junto a Carlos. A misteriosa chefe que revolucionou o jantar beneficente da Oliveira Gourmet. Estão especulando sobre quem você é. Márcia deixou-se cair no sofá sobrecarregada pelas implicações. Sua tranquila vida de anonimato parecia estar desmoronando-se. Tem mais uma coisa, acrescentou Fernanda, mostrando-lhe outra mensagem em seu telefone. O professor Camargo me escreveu. Diz que alguém doou uma bolsa completa em meu nome para terminar a graduação e realizar um mestrado em nutrição social. Uma bolsa que inclui estágios remunerados nos melhores hospitais e centros de pesquisa. Márcia sentiu que lhe faltava o ar. Só uma pessoa poderia estar por trás disso. O que vamos fazer, mãe? Perguntou Fernanda, dividida entre a emoção pela oportunidade e a preocupação pelas implicações. Márcia contemplou a fotografia que aparecia na tela, ela e Carlos Oliveira, dois mundos diferentes que de alguma maneira haviam colidido, mudando ambas as órbitas para sempre. Não sei, querida, respondeu honestamente. Realmente não sei. 3 dias após o jantar, Márcia não havia tido notícias de Carlos. Suas mensagens eram respondidas com breves textos que evidenciavam que ele estava ocupado com assuntos urgentes. No Hotel Belvedere,
Os rumores sobre sua participação no evento da Oliveira Gourmet haviam se espalhado como pólvora, criando uma mistura de curiosidade e ressentimento entre seus colegas. Senhora Santos, o diretor quer vê-la, informou-lhe a supervisora de andar naquela manhã com uma expressão indecifrável. No escritório do diretor, um homem de rosto austero a recebeu com formalidade excessiva. Tomamos conhecimento de sua colaboração externa com um de nossos distintos clientes. Começou juntando as pontas dos dedos. O Hotel Belvedere tem políticas estritas a respeito das relações entre o pessoal e os hóspedes. Márcia sentiu que o chão se movia sob seus pés. Minha relação com o Sr. Oliveira é estritamente profissional, esclareceu mantendo a compostura. Fui contratada como assessora para um evento específico. No entanto, entenderá que isso gera uma situação comprometedora, continuou o diretor. Especialmente considerando a natureza de nossos hóspedes VIP. O que se seguiu foi uma elaborada explicação sobre reestruturação de pessoal e reatribuição de funções, que se traduzia em uma realidade simples, estava sendo demitida, de maneira encoberta para evitar escândalos. Naturalmente receberá uma compensação adequada, concluiu o diretor deslizando um envelope em sua direção. O hotel reconhece seus anos de serviço. Márcia tomou o envelope mecanicamente, demasiado atordoada para protestar. Recolheu seus escassos pertences do vestiário e abandonou o hotel pela porta de serviço, a mesma pela qual havia entrado e saído silenciosamente durante 7 anos. A chuva que caía implacável parecia refletir seu estado de ânimo enquanto caminhava sem rumo tentando processar o ocorrido. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Fernanda. Viu as notícias, me ligue urgente. Em um café próximo, Márcia procurou na internet o que poderia ter alarmado sua filha. As manchetes apareceram imediatamente. Crise na Oliveira Gourmet, acusações de malversação abalam o gigante gastronômico. Carlos Oliveira enfrenta batalha legal com seu sócio, Ricardo Mendes. Escândalo financeiro após jantar beneficente. Para onde foram realmente os fundos? Segundo os artigos, Ricardo Mendes havia apresentado uma denúncia contra Carlos acusando de utilizar fundos da empresa para projetos pessoais não autorizados e de instabilidade na tomada de decisões que colocava em risco o futuro da companhia. Mencionavam especificamente o recente jantar beneficente como exemplo de gastos excessivos sem retorno de investimento adequado. Com mãos trêmulas, Márcia discou o número de Carlos. Após vários toques, respondeu sua assistente Sandra. O Sr. Oliveira está em reunião com os advogados, explicou com voz tensa. Posso anotar um recado. Preciso falar com ele urgentemente, insistiu Márcia. É sobre a situação atual. Acredito que possa estar relacionada comigo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O Sr. Oliveira deixou instruções específicas para a senhora, respondeu finalmente Sandra. Disse que se dirigisse à mansão esta tarde às 5. Enviará um carro para buscá-la. Márcia retornou a seu apartamento para encontrar Fernanda em estado de agitação. Isso é uma loucura, mãe, exclamou mostrando-lhe mais manchetes em seu tablet. Estão tentando vincular a bolsa que recebi com todo esse escândalo. Alguém vazou a informação para a imprensa. Efetivamente, um artigo mencionava bolsas suspeitas concedidas a pessoas próximas a uma misteriosa assessora, como parte do suposto mau uso de fundos. Vou renunciar à bolsa, declarou Fernanda com determinação. Não vou permitir que usem isso para prejudicar alguém que só tentou nos ajudar. Você não vai fazer tal coisa, respondeu Márcia com firmeza. Esta tarde falarei com Carlos e esclareceremos a situação. Às 5 em ponto, um carro discreto mas elegante parou em frente ao seu edifício. O motorista, um homem de expressão neutra, conduziu-a em silêncio até a mansão Oliveira, onde Antônio a recebeu com sua habitual formalidade, embora Márcia detectasse preocupação em seus olhos. Encontrou Carlos em seu escritório rodeado de documentos e com aspecto de não ter dormido em dias. Ao vê-la, uma expressão de alívio cruzou seu rosto exausto. Márcia, disse levantando-se para recebê-la. Obrigado por vir. Imagino que tenha visto as notícias. Vi o suficiente para entender que você está com problemas.
respondeu ela, sentando-se à sua frente. E que de alguma maneira eu estou envolvida. Carlos passou uma mão pelo cabelo, um gesto que revelava seu nível de estresse. Ricardo tem desviado fundos durante anos, explicou. Quando comecei a implementar os novos projetos sociais, ele temeu que as auditorias revelassem suas atividades. Então, decidiu atacar primeiro acusando-me. E a bolsa de Fernanda? Por que a mencionam? Porque não saiu dos fundos da fundação, como deveria ter sido o procedimento normal, admitiu Carlos. Eu a financiei pessoalmente para agilizar o processo. Ricardo descobriu isso e está usando para sugerir que estou misturando fundos pessoais e corporativos de maneira imprópria. Márcia sentiu uma onda de culpa. Tudo isso começou quando você me encontrou chorando naquele corredor, não é? Se nunca tivéssemos nos conhecido... Não, interrompeu a Carlos com veemência. Isso começou muito antes. Começou quando permiti que o sucesso me afastasse de meus valores. Quando deixei de questionar as decisões éticas por conveniência financeira. Você simplesmente me ajudou a ver o que eu havia estado ignorando deliberadamente. Um silêncio carregado de emoções se instalou entre eles. Finalmente, Márcia falou. O que posso fazer para ajudar? Carlos a olhou com uma mistura de gratidão e remorso. Você já perdeu seu emprego por minha culpa, não é? Diante de sua expressão de surpresa, sorriu tristemente. Tenho informantes, no Belvedere. Me advertiram sobre o que planejavam fazer. Não importa, respondeu ela, minimizando com um gesto. Encontrarei outro trabalho. O que preciso agora é de tempo, explicou Carlos. Tempo para reunir provas contra Ricardo, para demonstrar que suas acusações são falsas. Mas enquanto isso sou um passivo para você, completou Márcia, entendendo a situação. Nossa associação alimenta suas insinuações. Odeio pedir isso, disse Carlos, visivelmente desconfortável. Mas seria melhor para ambos mantermos distância até que a situação se esclareça. Naturalmente, me assegurarei de que você e Fernanda estejam bem. O apartamento do bairro Universitário continua à sua disposição e realizei uma transferência para sua conta para compensar a perda de rendimentos. Márcia levantou-se sentindo uma mistura de compreensão e dor. Não preciso de compensação econômica, Carlos. Entendo perfeitamente a situação e respeito sua decisão. Dirigiu-se para a porta, mas antes de sair, voltou-se para ele. Entanto, há algo que você deve saber. Não permitirei que Ricardo ou qualquer outra pessoa distorça o que construímos. Se você precisar de meu testemunho ou qualquer outra forma de apoio quando chegar o momento, conte comigo. Carlos assentiu com uma expressão que refletia tudo o que não podia expressar com palavras. Enquanto o carro a levava de volta a seu apartamento, Márcia olhou pela janela as ruas molhadas pela chuva. Em menos de 24 horas, havia perdido seu emprego e se distanciado do homem que, de maneira inesperada, havia transformado sua vida. E, no entanto, em vez de desespero, sentia uma estranha calma. Como se todas essas perdas fossem, na realidade, o prelúdio de algo novo que ainda não podia vislumbrar. Maio chegou com uma mistura de sol e chuvas imprevisíveis, refletindo a instabilidade que caracterizava a vida de Márcia. Instaladas no apartamento do bairro Universitário, que haviam aceitado temporariamente ante a iminência do despejo, mãe e filha tentavam adaptar-se à sua nova realidade. Fernanda havia decidido aceitar a bolsa, apesar da controvérsia, convencida de que recusá-la não resolveria nada e apenas prejudicaria seu futuro. O estágio no Hospital Central consumia grande parte de seu tempo, mas proporcionava-lhe uma satisfação que Márcia não via nela há anos. O Dr. Camargo diz que minha abordagem sobre nutrição preventiva em comunidades vulneráveis poderia se tornar uma tese de doutorado, comentou entusiasmada uma noite, enquanto compartilhavam um jantar simples. Ele diz que tem uma perspectiva única por nossa própria experiência com insegurança alimentar. Márcia sorriu, sentindo aquele orgulho agridoce dos pais que veem seus filhos superarem os obstáculos que eles não puderam vencer. Sempre soube que você transformaria suas dificuldades em forças, respondeu apertando suavemente a mão de sua filha. É o que faz você especial. A busca de emprego de Márcia, no entanto, não progredia com a mesma fluidez. Sua associação
Com o escândalo Oliveira, como o chamavam os meios de comunicação, havia criado uma aura de controvérsia ao seu redor. 2 entrevistas promissoras em hotéis concorrentes haviam terminado abruptamente quando os entrevistadores reconheceram seu nome. Uma manhã, enquanto revisava ofertas de trabalho em seu tablet, Márcia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhora Santos, sou Luísa Ferreira, da revista Gastrocultura. A voz da jornalista que a havia entrevistado no jantar soava cautelosa. Gostaria de saber se estaria disposta a conceder-me uma entrevista mais extensa. Há muita especulação sobre seu papel em todo esse assunto e acredito que mereça a oportunidade de dar sua versão. Márcia hesitou. Não havia tido contato com Carlos desde sua conversa na mansão 3 semanas atrás. As notícias sobre o caso haviam diminuído, mas ocasionalmente apareciam atualizações sobre investigações em curso e rumores de negociações extrajudiciais. Agradeço seu interesse, senhora Ferreira, mas não acredito que seja apropriado fazer declarações enquanto o caso segue aberto. Entendo sua precaução, insistiu a jornalista, mas não se trata apenas do caso. Estou escrevendo um artigo sobre talento culinário desperdiçado e barreiras socioeconômicas na gastronomia. Sua trajetória desde finalista naquele concurso, até camareira e agora assessora gastronômica, é exatamente o tipo de história que preciso explorar. Algo na sinceridade de seu tom fez Márcia reconsiderar. Se posso contribuir para visibilizar essas barreiras, talvez valha a pena, concedeu finalmente. Mas preciso de seu compromisso de que a entrevista se concentrará nesses temas, não em especulações sobre minha relação com Carlos Oliveira. Concordaram em se encontrar naquela mesma tarde, em uma cafeteria tranquila do centro histórico. Luísa revelou-se uma entrevistadora perspicaz, mas respeitosa, genuinamente interessada em compreender os obstáculos que enfrentam os cozinheiros de origem humilde em um mundo dominado por conexões e privilégios. O que encontro fascinante, em seu caso, comentou enquanto tomavam chá, é como manteve viva sua paixão pela gastronomia, mesmo quando as circunstâncias a afastaram das cozinhas profissionais. Nunca deixei de cozinhar, explicou Márcia. Mesmo em nossos momentos mais difíceis, encontrava formas criativas de preparar alimentos nutritivos e saborosos com recursos limitados. Isso, de certo modo, foi uma escola mais valiosa que qualquer formação formal. A conversa fluiu durante quase 2 horas, tocando temas como a falta de diversidade na alta gastronomia, o elitismo do mundo gastronômico e a necessidade de programas que apoiassem talentos de ambientes desfavorecidos. Uma última pergunta, se me permite, disse Luísa quando a entrevista chegava ao fim. Que conselho daria a jovens cozinheiros que enfrentam barreiras similares às que você encontrou? Márcia refletiu antes de responder. Diria a eles que seu valor não está determinado pelo prestígio do restaurante onde trabalham ou pelos prêmios que recebem. Está na autenticidade com que cozinham, no respeito pelos ingredientes e tradições e na capacidade de conectar com as pessoas através da comida. Isso é algo que ninguém pode tirar deles, independentemente das circunstâncias. 2 dias depois, o artigo ocupava a capa da revista O Talento Oculto Márcia Santos e a Revolução Silenciosa na Gastronomia. Longe de ser uma peça sensacionalista, era uma análise profunda sobre desigualdade de oportunidades no mundo culinário, utilizando sua história como fio condutor. O impacto foi imediato e surpreendente. Chefes emergentes de origens diversas compartilharam o artigo nas redes sociais, acrescentando suas próprias experiências. Escolas de culinária contataram a revista interessadas em programas de bolsas inclusivas. E o mais inesperado, Márcia começou a receber ofertas para ministrar workshops sobre cozinha tradicional e sustentável. A mais intrigante chegou 1 semana após o artigo. Teresa Almeida, proprietária do Cantinho da Teresa, o restaurante, onde Márcia havia trabalhado anos atrás, a convidou para tomar um café. Reformei o local, explicou a mulher agora nos seus 60 anos, enquanto percorriam o restaurante temporariamente fechado para renovações. Quero reabrir com um conceito atualizado, mais de acordo com as tendências atuais, mas sem perder nossa essência. Márcia observou as mudanças, um espaço mais luminoso,
uma cozinha aberta para que os comensais pudessem ver a preparação dos pratos, uma pequena horta urbana no terraço. Está maravilhoso, Teresa. Você mantém o espírito, acolhedor, mas com um toque contemporâneo. Preciso de uma chefe executiva, disse Teresa diretamente. Alguém que entenda tanto a tradição quanto a inovação. Alguém como você, Márcia. A proposta a deixou sem palavras. Retornar como chefe ao lugar onde havia sido feliz profissionalmente parecia uma espécie de justiça poética. Mas minha associação com o caso Oliveira, você não teme que possa afetar a reputação do restaurante? Teresa fez um gesto desdenhoso com a mão. Esse artigo sobre você gerou exatamente o tipo de conversa que precisamos nesta indústria. Além disso, acrescentou com um sorriso cúmplice, a controvérsia vende. Desde que foi publicado, recebi dezenas de e-mails perguntando quando reabrimos e se a famosa chefe Santos estará à frente de nossa cozinha. Márcia não pôde evitar rir ante a ironia. 15 anos depois de deixar o cantinho da Teresa como uma cozinheira desempregada, poderia retornar como chefe executiva, graças em parte a uma controvérsia que nunca buscou. Preciso pensar, respondeu honestamente. Houve muitas mudanças em minha vida ultimamente. Tome o tempo que precisar, concedeu Teresa. Mas não muito. Planejo reabrir em 6 semanas. Naquela noite, enquanto compartilhava a notícia, com Fernanda Márcia, sentia uma mistura de entusiasmo e dúvida. A oferta representava tudo o que havia sonhado, retornar às cozinhas profissionais, liderar um projeto, recuperar sua identidade como chefe. E, no entanto, é por causa dele, não é? Perguntou Fernanda com a intuição aguda que sempre a caracterizava. Você sente que aceitar este trabalho seria como fechar definitivamente o capítulo de Carlos Oliveira em sua vida? Márcia olhou para sua filha com surpresa. Não havia verbalizado esse pensamento, mas Fernanda havia dado no alvo. Não tenho tido notícias dele em semanas, admitiu. E é o correto considerando as circunstâncias. Mas sim, suponho que uma parte de mim se pergunta se ele voltará a procurá-la quando tudo isso terminar, completou Fernanda. Mãe, seja qual for sua decisão sobre o cantinho da Teresa, deveria basear-se no que você quer para seu futuro, não em possibilidades incertas. Márcia abraçou sua filha maravilhada com sua maturidade. Quando você se tornou tão sábia? Perguntou com um sorriso. Aprendi com a melhor, respondeu Fernanda devolvendo-lhe o sorriso. Naquela noite antes de dormir, Márcia contemplou a antiga fotografia de sua participação no concurso culinário. Havia sido uma noite como essa 15 anos atrás, quando teve que escolher entre agarrar-se a um sonho que se desvanecia ou adaptar-se a novas circunstâncias pelo bem de sua filha. Agora a vida lhe oferecia outra encruzilhada. E enquanto apagava a luz, Márcia compreendeu que desta vez a decisão devia tomá-la não a partir da necessidade ou do medo, mas a partir da força e do autoconhecimento que estes meses de transformação lhe haviam proporcionado. Junho trouxe consigo um calor prematuro que parecia presagiar um verão intenso. Márcia havia finalmente aceitado a oferta de Teresa, e as semanas anteriores à reabertura do cantinho da Teresa transcorriam em um turbilhão de atividade design de menu, seleção de pessoal, testes de pratos, contato com fornecedores locais. Quero criar um menu que honre nossas raízes, mas olhe para o futuro, explicava a sua recém-formada equipe durante uma reunião. Pratos que contem histórias que se conectem com emoções e memórias, mas com técnicas contemporâneas que realcem os sabores naturais. Entre os novos membros da equipe estava Juliana, uma jovem de 22 anos, proveniente de um bairro periférico que havia contatado Márcia depois de ler o artigo na Gastrocultura. Sem formação formal, mas com um talento inato e uma paixão contagiante, representava exatamente o tipo de oportunidade que Márcia queria criar. Este será nosso prato assinatura, anunciou apresentando uma reinterpretação da goiabada que a havia levado à final do concurso anos atrás. Memórias reconstruídas, tradição transformada, mas reconhecível. A dinâmica da equipe era promissora, uma mistura de experiência e juventude técnica e intuição, todos unidos pelo respeito aos ingredientes e às tradições culinárias. Márcia surpreendia-se desfrutando cada minuto,
redescobrindo uma paixão que acreditava adormecida. Uma tarde, enquanto experimentava uma nova receita, recebeu uma ligação de Sandra, a assistente de Carlos. Senhora Santos, sua voz soava tensa. O senhor Oliveira pediu-me que a informasse que o caso tomou um rumo inesperado. Surgiram evidências que implicam diretamente o senhor Mendes em malversação sistemática. Márcia sentiu um alívio instantâneo. Isso é uma excelente notícia, não é? Significa que Carlos será inocentado. A princípio, sim, respondeu Sandra com cautela. Mas o processo legal segue seu curso. E há complicações. Que tipo de complicações? Não estou autorizada a dar detalhes. Desculpou-se Sandra. O senhor Oliveira apenas queria que soubesse que a situação está evoluindo positivamente e que aprecia sua discrição durante todo este tempo. A ligação deixou Márcia com sentimentos contraditórios. Por um lado, alegrava-se sinceramente que Carlos estivesse mais perto de resolver seus problemas legais. Por outro, doía-lhe que depois de semanas de silêncio se comunicasse através de sua assistente, em vez de chamá-la pessoalmente. Talvez seja melhor assim, pensou enquanto retomava seu trabalho na cozinha. Ambos estamos reconstruindo nossas vidas em direções diferentes. A segunda surpresa chegou 2 dias depois na forma de um convite formal para a reabertura do cantinho, da Teresa. O envelope entregue por mensageiro especial continha um cartão manuscrito de Patrícia Costa, a esposa de Carlos. Estimada Márcia Carlos, encontra-se resolvendo assuntos no exterior, mas ambos gostaríamos de assistir à inauguração de seu novo projeto. Sua influência foi mais significativa do que imagina, e há conversas pendentes que merecem ser concluídas adequadamente. Com sincero respeito, Patrícia Costa Oliveira. Márcia leu o bilhete várias vezes, tentando decifrar o tom e as intenções por trás daquelas linhas formais, mas enigmáticas. Que conversas pendentes! E por que Patrícia, que mal havia interagido com ela, tomava a iniciativa? Fernanda, que acabava de chegar de seu estágio, encontrou sua mãe contemplando o convite com expressão perplexa. Más notícias? Perguntou, deixando sua mochila sobre o sofá. Márcia entregou-lhe o bilhete sem comentários. Fernanda o leu rapidamente com as sobrancelhas elevadas em sinal de surpresa. Bem, isso é inesperado, comentou. O que você vai fazer? Não tenho opção, não é? Respondeu Márcia com um suspiro. É a inauguração do meu restaurante. Não posso exatamente proibi-los de entrar. Você poderia tecnicamente, observou Fernanda com um sorriso. Você é a chefe executiva. Mas entendo seu ponto. Sentou-se junto à sua mãe no sofá, adotando uma expressão mais séria. Há algo que não te contei, disse depois de um momento de hesitação. Algumas semanas atrás, Carlos veio me ver na faculdade. Márcia a olhou com assombro. O quê? Por que não me disse? Ele me pediu que não o fizesse, explicou. Fernanda. Disse que não queria complicar mais as coisas enquanto sua situação legal seguia instável. Mas acho que agora você deveria saber. Segundo Fernanda, Carlos a havia abordado depois de uma de suas aulas. Explicou-lhe que estava trabalhando para resolver o caso e proteger tanto sua reputação quanto a de Márcia. Assegurou-lhe que a bolsa era completamente legítima e que não deveria se preocupar com seu futuro acadêmico. Mas o que mais me surpreendeu, continuou Fernanda, foi quando me perguntou sobre nossas vidas antes de conhecê-lo. Queria saber como havíamos sobrevivido a momentos difíceis, que estratégias havíamos desenvolvido, como mantivemos a dignidade e os valores em circunstâncias adversas. Por que ele quereria saber isso? Perguntou Márcia desconcertada. Disse que estava repensando toda a sua visão de negócios, respondeu Fernanda, que havia passado décadas construindo um império baseado em valores que já não reconhecia como próprios, e que nosso exemplo havia lhe mostrado que há formas de sucesso que não se medem em contas bancárias ou resenhas de críticos. Márcia permaneceu em silêncio, processando esta informação. Seria possível que sua breve interseção com a vida de Carlos tivesse provocado uma transformação tão profunda, ou ele estava simplesmente atravessando uma crise existencial temporária, como havia sugerido Patrícia. Ele também falou. De você, acrescentou Fernanda com suavidade.
Disse que nunca havia conhecido alguém que mantivesse sua integridade e paixão de maneira tão inquebrantável frente à adversidade. Que você o havia lembrado quem ele era antes que o sucesso redefinisse sua identidade. Algo se agitou no coração de Márcia, uma emoção que havia tentado manter à distância durante essas semanas de separação. Não sei o que pensar, Fernanda, admitiu finalmente. Aconteceram tantas coisas em tão pouco tempo. Você não precisa decidir nada agora, tranquilizou a sua filha. Só queria que soubesse que seja o que for que aconteça na inauguração não será uma simples visita de cortesia. Os dias anteriores à reabertura transcorreram em uma frenesi de atividade que mal deixava espaço para reflexões pessoais. O Cantinho da Teresa havia gerado uma expectativa considerável graças ao artigo da Gastrocultura e a uma estratégia de comunicação que posicionava o restaurante como uma ponte entre a cozinha tradicional e as tendências contemporâneas. Na noite anterior à grande inauguração, Márcia ficou sozinha no restaurante, depois que toda a equipe havia partido. Percorreu o espaço em silêncio, apreciando cada detalhe, a iluminação cálida, as mesas de madeira recuperada, as fotografias em preto e branco de produtores locais decorando as paredes, a cozinha aberta, onde amanhã demonstraria que nunca é tarde para recuperar um sonho. E enquanto contemplava o que havia construído, compreendeu que qualquer que fosse o desfecho de sua história com Carlos Oliveira, este momento pertencia completamente a ela. Era o resultado de seu talento, sua perseverança e sua capacidade para transformar cada obstáculo em uma oportunidade. Com essa certeza, apagou as luzes e fechou a porta pronta para enfrentar o que o destino tivesse preparado para o dia seguinte. O dia da inauguração amanheceu com um céu claro e uma brisa leve que parecia um presságio favorável. Desde cedo, o Cantinho da Teresa fervilhava de atividade fornecedores, entregando os últimos ingredientes frescos. Floristas, colocando arranjos simples mas elegantes à equipe de cozinha, preparando bases e mise en place sob a direção serena mas firme de Márcia. Lembrem-se que cada prato conta uma história. Repetia a sua brigada enquanto revisavam juntos o menu degustação inaugural. Não cozinhamos apenas com as mãos e a técnica, mas com o coração e a memória. A reabertura estava programada para as 7 da noite, com um evento privado para 60 convidados selecionados, jornalistas gastronômicos, chefes respeitados, antigos clientes fiéis e figura-chave do setor. Às 6h30, com tudo preparado, e a equipe vestida com seus flamantes uniformes novos, Márcia reuniu seu pessoal para algumas palavras finais. Hoje não inauguramos apenas um restaurante, disse olhando cada um nos olhos. Iniciamos um projeto que busca redefinir o que significa a excelência culinária. Não se trata apenas de técnica perfeita ou ingredientes exclusivos, mas de honestidade, respeito e conexão humana. Cada um de vocês está aqui porque compartilha essa visão. Confio plenamente em seu talento. O discurso breve, mas sentido foi recebido com aplausos entusiastas. Teresa, que observava de um canto, aproximou-se de Márcia com lágrimas mal contidas. Quando fechei o restaurante anos atrás, pensei que era o fim de um sonho, confessou, abraçando-a. Nunca imaginei que renasceria desta forma, mais forte e com mais propósito que antes. Obrigada por voltar para casa, Márcia. Às 7 em ponto, as portas se abriram. Os convidados foram chegando gradualmente, criando um ambiente de expectativa crescente. Luísa Ferreira, a jornalista da Gastrocultura, foi uma das primeiras a aparecer, acompanhada por um fotógrafo que captava discretamente a atmosfera do lugar. Você criou algo especial aqui, comentou com Márcia enquanto percorriam o espaço. Sente-se autêntico, não fabricado para impressionar os críticos. O serviço começou a fluir com precisão orquestrada. Da cozinha aberta, Márcia dirigia sua equipe com uma calma que contrastava com a intensidade da atividade. Cada prato saía exatamente como ela o havia concebido, tecnicamente impecável, mas com aquela qualidade indefinível que apenas a paixão genuína aporta. Foi por volta das 8 quando os viu entrar. Carlos e Patrícia Oliveira elegantemente vestidos, mas sem a ostentação que se poderia esperar.
ele mais magro do que ela se lembrava, com uma expressão serena que contrastava com a tensão que havia marcado seu rosto em seus últimos encontros. Ela surpreendentemente relaxada, cumprimentando com naturalidade conhecidos, enquanto se dirigiam à sua mesa. O coração de Márcia deu um salto, mas manteve sua concentração profissional. Com um gesto, indicou a Juliana que continuasse supervisionando o serviço, enquanto ela se aproximava brevemente para saudar os recém-chegados. Senhor e senhora Oliveira, bem-vindos ao cantinho da Teresa. Cumprimentou-os com formalidade consciente dos olhares curiosos que seguiam a interação. Espero que desfrutem da experiência. Tenho certeza de que será memorável, respondeu. Carlos sustentando seu olhar com uma intensidade que comunicava muito mais que suas palavras formais. O menu parece fascinante. Esperaremos provar cada elaboração antes de emitir juízo, acrescentou Patrícia com um sorriso enigmático. Embora eu tenha o pressentimento de que nos surpreenderá gratamente. Márcia retornou à cozinha, tentando ignorar a agitação que sentia. Durante as 2 horas seguintes, concentrou-se exclusivamente em seu trabalho, assegurando-se de que cada prato que saía para os Oliveira fosse perfeito, não por ostentação, mas como declaração silenciosa de seu próprio valor. O ponto culminante do menu era naturalmente Memórias Reconstruídas, sua reinterpretação da goiabada que havia apresentado naquele concurso 15 anos atrás. Quando chegou o momento de servi-lo à mesa de Carlos, Márcia decidiu levá-lo pessoalmente. Esta sobremesa tem uma história especial, explicou enquanto a apresentava. Representa uma viagem circular, um regresso às origens, mas com a sabedoria acumulada no caminho. Carlos provou um bocado fechando brevemente os olhos enquanto saboreava. Extraordinário, disse finalmente. Reconheço a essência do original, mas você acrescentou camadas de complexidade que então apenas se insinuavam. É como se o prato tivesse amadurecido com você. A vida tem formas curiosas de completar círculos, não é? Comentou Patrícia, observando atentamente a interação entre ambos. Às vezes os círculos são na verdade espirais, respondeu Márcia. Retornamos ao ponto de partida, mas em um nível diferente. Quando se afastava, Carlos a deteve suavemente. Gostaríamos de falar com você quando o serviço concluir. Se é possível, disse em voz baixa. Há assuntos importantes a discutir. Márcia assentiu sem saber o que esperar, mas determinada a enfrentar qualquer conversa com a mesma dignidade que havia mostrado até agora. A noite progrediu para sua conclusão natural. Os comensais foram despedindo-se gradualmente, deixando atrás de si comentários entusiastas e promessas de retornar em breve. Vários críticos aproximaram-se da cozinha para felicitar pessoalmente a equipe, um gesto que Márcia assegurou-se de estender a todos os membros da brigada, não apenas a ela. Cerca de meia-noite, quando o último cliente havia partido e a equipe começava as tarefas de limpeza, Márcia reuniu-se com Carlos e Patrícia em uma mesa discreta ao fundo. Teresa, compreendendo a importância do momento, assegurou-se de que ninguém os interrompesse. Antes de tudo, parabéns, começou Carlos. Você criou algo verdadeiramente especial aqui. Não é apenas a qualidade técnica que é inquestionável, mas a coerência entre o discurso e a execução. Sente-se autêntico. Obrigada, respondeu Márcia com simplicidade. É o resultado de uma equipe comprometida com uma visão comum. Uma visão que você inspirou, assinalou Patrícia. Essa é talvez a diferença mais significativa entre este projeto e outros que conhecemos. Produziu-se um breve silêncio, como se nenhum soubesse exatamente como abordar o verdadeiro motivo da conversa. Finalmente Carlos falou. O caso foi resolvido, anunciou. Ricardo aceitou um acordo extrajudicial que inclui sua demissão e a venda de suas ações. As acusações contra mim foram retiradas. Fico sinceramente feliz, respondeu Márcia. Nunca duvidei de sua integridade. Houve um preço, continuou Carlos. Não econômico, mas pessoal. Este processo me obrigou a examinar cuidadosamente cada decisão que tomei nas últimas décadas, cada compromisso ético que justifiquei em nome do sucesso. Patrícia tomou a mão de seu marido em um gesto de apoio que surpreendeu Márcia.
Ambos passamos por uma reavaliação, explicou ela. Nosso casamento, nossa relação com o luxo, nossas prioridades. Foi doloroso, mas necessário. Não entendo o que isso tem a ver comigo, disse Márcia com franqueza. Carlos a olhou diretamente com uma honestidade que resultava quase vulnerável. Você foi o catalisador, Márcia. Quando a encontrei aquele dia no corredor de serviço, algo se quebrou em minha cuidadosamente construída bolha de sucesso. Você me lembrou o que eu havia esquecido, que por trás de cada uniforme há uma pessoa com sonhos, lutas e dignidade. Que a verdadeira excelência não se mede em estrelas ou reconhecimentos, mas no impacto positivo que geramos. Tomamos decisões importantes, continuou Patrícia. Estamos reestruturando completamente o Grupo Oliveira Gourmet. Menos foco em restaurantes de luxo inacessíveis, mais projetos de impacto social. Programas de formação para jovens. Sem recursos, restaurantes com modelos de negócio inclusivos. Pesquisa sobre segurança alimentar, acrescentou Carlos. Um retorno aos valores que originalmente me levaram à gastronomia antes que o sucesso os distorcesse. Márcia os observava assimilando o que escutava. Era evidente que ambos haviam experimentado uma transformação profunda individualmente e como casal. Fico feliz que tenham encontrado um novo propósito, disse sinceramente, mas continuo sem entender por que queriam falar comigo especificamente. Carlos e Patrícia trocaram um olhar antes que ele continuasse. Queremos propor-lhe uma colaboração. Não como empregada ou assessora, mas como sócia em igualdade de condições. Uma aliança entre o Cantinho da Teresa e nossos novos projetos. Sua visão combinada com nossos recursos. A proposta era tão inesperada que Márcia necessitou de alguns momentos para processá-la. Minha prioridade agora é consolidar este restaurante, respondeu com cautela. Acabo de começar aqui. Entendemos perfeitamente, assegurou Patrícia. Não buscamos interferir com o Cantinho da Teresa, mas criar sinergias. Imagine programas de formação onde seus cozinheiros compartilhem conhecimentos ou projetos de pesquisa sobre cozinha sustentável, onde Fernanda poderia aportar sua perspectiva nutricional. Basicamente, concluiu Carlos, queremos construir pontes entre mundos que nunca deveriam ter estado separados, a alta gastronomia e a cozinha cotidiana, o talento privilegiado e o que surge da necessidade, a tradição e a inovação. Márcia sentiu que estava diante de uma encruzilhada significativa. A proposta era tentadora e alinhada com seus próprios valores, mas também complexa em suas implicações. Preciso de tempo para considerá-la, disse finalmente. É uma decisão que afeta não apenas a mim, mas a toda a minha equipe e a Teresa, que confiou em mim para reviver seu restaurante. Claro, respondeu Carlos. Não esperamos uma resposta imediata. Na verdade, preferiríamos que pensasse detidamente. Há mais uma coisa que você deveria saber antes de decidir, acrescentou Patrícia com uma expressão mais séria. Carlos e eu decidimos nos separar. A revelação pegou Márcia completamente de surpresa. É uma decisão amigável, esclareceu Carlos rapidamente. Compreendemos que, embora nos respeitemos e nos apreciemos, nosso casamento se baseou mais em conveniência social que em amor verdadeiro. Continuaremos sendo sócios comerciais e amigos, confirmou Patrícia. Mas ambos merecemos a oportunidade de buscar relações mais autênticas. O significado implícito em suas palavras pairava no ar como uma pergunta não formulada. Márcia, no entanto, não estava disposta a abordar esse aspecto naquele momento. Aprecio sua honestidade, disse levantando-se para indicar que a conversa chegava ao fim. Considerarei cuidadosamente sua proposta e lhes farei saber minha decisão. Enquanto os acompanhava à saída, Márcia sentia que havia fechado um capítulo, mas estava prestes a começar outro, um cujo desfecho dependia inteiramente das decisões que tomaria nos próximos dias. Na manhã seguinte à inauguração, Márcia despertou com aquela peculiar mistura de esgotamento e euforia que segue os grandes êxitos. As primeiras resenhas começavam a aparecer em meios digitais, todas surpreendentemente positivas. Luísa Ferreira já havia publicado um artigo entusiasta intitulado
Cantinho da Teresa, quando a autenticidade se torna a nova sofisticação, que estava sendo amplamente compartilhado. Mas enquanto sorvia seu café matinal, os pensamentos de Márcia não se centravam no sucesso profissional, mas na conversa da noite anterior. A proposta de Carlos e Patrícia continuava ressoando em sua mente junto com a revelação de sua separação e todas as implicações não verbalizadas. "Você parece preocupada", comentou Fernanda juntando-se a ela na pequena varanda do apartamento. "Não está contente com o resultado da inauguração." "A inauguração foi perfeita", respondeu Márcia com um sorriso cansado. "É o que veio depois que me tem fazendo dar voltas." Compartilhou com sua filha os detalhes da conversa, incluindo a proposta de colaboração e a notícia da separação. Fernanda escutou atentamente sem interromper, mas sua expressão refletia uma crescente preocupação. "O que você acha?" perguntou finalmente Márcia. "Acho que é uma situação complicada", respondeu Fernanda finalmente. "Por um lado, a proposta profissional parece alinhada com seus valores e poderia amplificar enormemente o impacto que você quer ter. Por outro lado, existe um componente pessoal que complica tudo", completou Márcia. "Exatamente", assentiu Fernanda. "Não posso evitar me perguntar se a separação de Carlos e Patrícia tem algo a ver com você, e se isso deveria influenciar sua decisão profissional." Márcia contemplou a cidade, que despertava lentamente visível de sua pequena varanda. Essa mesma pergunta a havia mantido acordada grande parte da noite. "Durante toda a minha vida adulta, tomei decisões baseadas na necessidade e na sobrevivência", refletiu. "Sacrifiquei minha carreira como chefe para dar-lhe estabilidade. Aceitei trabalhos que estavam abaixo de minhas capacidades porque ofereciam um salário seguro. Mesmo quando comecei a trabalhar para Carlos, o fiz a partir de uma posição de desvantagem. Mas agora é diferente", assinalou Fernanda. "O Cantinho da Teresa foi um sucesso. Você tem opções reais." "Exatamente." Márcia esboçou um sorriso triste. "E é isso que torna esta decisão tão difícil. Pela primeira vez, não. Estou escolhendo sob pressão, mas a partir do meu próprio poder. E tenho medo de errar." Fernanda tomou a mão de sua mãe com afeto. "O que seu instinto diz?" Márcia fechou os olhos por um momento, tentando escutar sua voz interior acima do ruído de dúvidas e preocupações. "Diz-me que a proposta tem mérito próprio, independentemente dos sentimentos pessoais que possam ou não existir entre Carlos e eu", respondeu finalmente. "Mas também me adverte que devo estabelecer limites claros e proteger o que construí." "Acho que você já tem sua resposta", sorriu Fernanda. "Só precisa definir esses limites." Naquela tarde, Márcia solicitou uma reunião com Teresa para discutir a proposta. A proprietária do Cantinho da Teresa escutou atentamente, sem interromper enquanto Márcia lhe explicava os detalhes da possível colaboração. "E o que você acha?" perguntou Teresa quando a explicação terminou. "Acho que poderia beneficiar o Cantinho da Teresa", respondeu Márcia com honestidade. "Nos daria acesso a recursos, visibilidade e uma plataforma para implementar programas sociais que de outra forma levaríamos anos para desenvolver. Mas não tomarei nenhuma decisão sem sua aprovação completa. Este é o seu restaurante." Teresa observou com uma expressão mista de afeto e orgulho. "Quando propus que você voltasse como chefe executiva, esperava que recuperasse sua carreira", disse suavemente. "Mas você fez muito mais que isso. Transformou o Cantinho da Teresa em algo que supera minhas expectativas. Se esta colaboração é o próximo passo em sua visão, tem meu apoio incondicional." "Mesmo sabendo da história pessoal que há por trás?" perguntou Márcia com cautela. "Especialmente por isso", respondeu Teresa com um sorriso sábio. "Os melhores projetos nascem quando há paixão real envolvida, seja de que tipo for." Naquela noite, Márcia ligou para Carlos para marcar uma reunião formal. Concordaram em se ver no dia seguinte em um terreno neutro, uma pequena cafeteria afastada, do centro onde poderiam conversar com tranquilidade. Quando chegou, encontrou-o já esperando vestido com uma simplicidade que contrastava notavelmente com sua habitual elegância empresarial, jeans, camisa azul sem gravata e o cabelo ligeiramente
desarrumado pela brisa. Obrigado por vir, disse ele enquanto um garçom lhe servia café. Teve tempo de considerar a proposta. Sim, respondeu Márcia indo direto ao ponto. Estou interessada, mas com condições muito específicas. Carlos assentiu, encorajando-a a continuar. Quero manter completa autonomia criativa e operacional no cantinho da Teresa, começou Márcia. Qualquer colaboração deve ser um projeto separado, que não interfira com o meu restaurante. Claro, concordou Carlos. Nunca pretendemos outra coisa. Segundo, quero um acordo legal claro que proteja os interesses da minha equipe e de Teresa. Se em algum momento a colaboração terminar, todos os projetos derivados devem poder continuar independentemente. Razoável e viável, comentou Carlos tomando notas mentais. Terceiro, quero transparência absoluta sobre os aspectos financeiros e éticos de todos os projetos. Não posso me permitir outro escândalo, como o que quase destruiu minha reputação. A expressão de Carlos tornou-se mais séria ante esta condição. Ofereço algo melhor que uma promessa, disse tirando uma pasta de sua maleta. Reestruturei completamente a governança corporativa do grupo. Qualquer projeto de impacto social terá um conselho supervisor independente com representantes de organizações não governamentais e especialistas em ética empresarial. Entregou-lhe os documentos que detalhavam o novo modelo organizativo. Márcia os revisou brevemente, impressionada com a profundidade das mudanças implementadas. Isso é considerável, reconheceu. Você está realmente transformando toda a empresa. Era necessário, respondeu Carlos com simplicidade. O caso com Ricardo foi apenas um sintoma de problemas mais profundos em nossa cultura corporativa. Problemas que eu havia escolhido ignorar por muito tempo. Márcia assentiu, compreendendo a magnitude da mudança que estava testemunhando. Não era simplesmente uma estratégia empresarial, mas uma genuína reorientação de valores. Há uma última condição, disse depois de um momento de reflexão, e é mais pessoal. Carlos a olhou expectante com uma vulnerabilidade em seus olhos que raramente mostrava. Preciso saber que esta colaboração não está motivada por sentimentos pessoais que poderiam complicá-la, formulou cuidadosamente. Preciso saber que se esses sentimentos mudarem o projeto, não será afetado. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Finalmente Carlos falou com uma franqueza que parecia custar-lhe esforço. Não posso nem quero negar que sinto algo por você, Márcia, admitiu. Algo que vai além da admiração profissional ou da amizade. Mas também entendo que um relacionamento de qualquer tipo deve ser construído sobre bases de igualdade e respeito mútuo. Fez uma pausa como se buscasse as palavras exatas. Minha separação de Patrícia não foi por você. Embora reconheça que conhecê-la, catalisou muitas reflexões que a tornaram inevitável. Foi uma decisão que ambos postergamos durante anos por comodidade e aparências. Tomou um gole de café antes de continuar. Quanto à sua preocupação, posso assegurar que a proposta de colaboração tem valor por si mesma, independentemente do que possa ou não se desenvolver entre nós. Estou disposto a assiná-lo legalmente se necessário. Márcia sopesou suas palavras, buscando qualquer sinal de manipulação ou falsidade, mas encontrou apenas honestidade, uma honestidade quase dolorosa em sua nudez. Não será necessário, respondeu finalmente. Acredito em você. E aceito a colaboração sob as condições que mencionei. O alívio no rosto de Carlos foi evidente. Você não se arrependerá, assegurou. Acredito firmemente que juntos podemos criar algo significativo. Sobre o outro assunto, começou Márcia referindo-se implicitamente aos sentimentos pessoais. Não há pressa, interrompeu-a suavemente Carlos. Ambos estamos em processos de transformação. Temos tempo para descobrir o que isso realmente significa. Enquanto se despediam, Márcia sentiu uma estranha mistura de incerteza e esperança. Estava embarcando em um caminho desconhecido, mas pela primeira vez em muito tempo o fazia a partir de uma posição de força, não de necessidade. Ao retornar para casa e compartilhar o resultado da reunião com Fernanda, sua filha a surpreendeu com uma pergunta inesperada. Você está feliz, mãe? Não com a decisão, mas com sua vida agora mesmo. Márcia refletiu antes de responder.
Acho que estou aprendendo a ser, disse finalmente. Durante tanto tempo, a felicidade parecia um luxo que não podíamos nos permitir. Sobreviver era a prioridade. Agora estou descobrindo que a felicidade não é um destino, mas uma forma de caminhar. Fernanda a abraçou com força. Você merece cada passo deste caminho, sussurrou. Ninguém lutou mais duramente que você. Naquela noite, enquanto preparava o menu para o segundo dia de serviço no cantinho da Teresa Márcia, sentiu uma clareza que havia buscado durante semanas. Fosse o que fosse que o futuro reservasse, enfrentaria cada desafio com a mesma determinação e autenticidade que a haviam trazido até aqui. E talvez no processo descobrisse novas dimensões de si mesma que nem sabia que existiam. Um ano depois, o terraço do rooftop oferecia uma vista panorâmica da cidade banhada pelo sol do entardecer. Nas mesas dispostas em semicírculo, uma eclética mistura de comensais compartilhava pratos e conversas chefes renomados, junto a cozinheiros comunitários, empresários do setor alimentício, conversando com agricultores locais, estudantes de gastronomia, trocando ideias com veteranos da indústria. Era a celebração do primeiro aniversário de Raízes do Futuro, o projeto colaborativo nascido da aliança entre o Cantinho da Teresa e o reformado Grupo Oliveira. Em apenas 12 meses a iniciativa havia crescido, além das expectativas mais otimistas. 3 escolas de culinária para jovens de ambientes vulneráveis, um programa de mentoria que havia beneficiado mais de 100 cozinheiros emergentes e uma incubadora de projetos gastronômicos sustentáveis que já havia lançado 15 novos empreendimentos. Márcia, elegante, mas simples em um vestido verde esmeralda, percorria o espaço, cumprimentando os convidados com a confiança tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo. O Cantinho da Teresa, sob sua direção, havia se tornado um dos restaurantes mais respeitados da cidade, não por luxos ostensivos, mas por seu compromisso inquebrantável com a qualidade e a autenticidade. A equipe de documentário quer fazer algumas perguntas finais para você, informou Fernanda, aproximando-se com um tablet na mão. Aos 21 anos, Fernanda havia florescido tanto pessoal quanto profissionalmente. Agora, dirigia o Departamento de Pesquisa Nutricional de Raízes do Futuro, aplicando seus conhecimentos acadêmicos a projetos de impacto social real. Diga a eles que estarei com eles em 10 minutos, respondeu Márcia sorrindo ao ver Juliana, sua antiga, protegida agora sou chefe, no cantinho da Teresa, explicando apaixonadamente uma técnica a um grupo de estudantes. Dirigiu-se para o parapeito do terraço, buscando um momento de quietude em meio à celebração. Dali podia ver o edifício do Hotel Belvedere, onde tudo havia começado naquele dia chuvoso de janeiro. Dizem que a vida dá muitas voltas, mas poucas tão interessantes quanto a sua. A voz de Carlos a surpreendeu. Ele havia se aproximado silenciosamente, com 2 taças de vinho nas mãos, oferecendo-lhe uma. Às vezes tenho dificuldade em acreditar que passou apenas 1 ano, confessou Márcia, aceitando a taça. Parece uma vida inteira. Carlos assentiu, compreendendo perfeitamente ao que ela se referia. Ele também havia experimentado uma transformação profunda. Após a reestruturação de sua empresa e seu divórcio amigável de Patrícia, que agora dirigia a fundação beneficente do grupo com notável sucesso, havia se reconectado com sua paixão original pela culinária. Agora, dividia seu tempo entre a direção estratégica de seus negócios e as aulas magistrais que ministrava pessoalmente nas escolas de Raízes do Futuro. Lembra-se do que me disse aquela primeira vez que cozinhamos juntos na minha mansão? Perguntou contemplando o horizonte urbano. Sobre escutar os ingredientes, sobre como cada um tem sua própria linguagem. Lembro, sorriu Márcia, e sua resposta sobre alguns ingredientes necessitarem de fogo baixo e paciência. Acho que nós fomos precisamente isso, refletiu. Carlos, ingredientes que precisavam de tempo que não podiam ser apressados. Seu relacionamento havia evoluído gradualmente durante o último ano. Começando com uma cautelosa colaboração profissional, havia florescido em uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. E nos últimos meses, havia começado a transformar-se em algo mais, algo que ambos exploravam,
com a paciência de quem aprendeu que as coisas verdadeiramente valiosas não podem ser forçadas. Tenho algo para você, disse Carlos, tirando um pequeno pacote do bolso de seu paletó. Um pequeno reconhecimento por este primeiro ano. Márcia abriu o embrulho com curiosidade. Em seu interior, encontrou um delicado pingente de prata, que representava um ramo de goiabeira em flor. Para sempre lembrar onde tudo começou, explicou ele. Com memórias de outono, a sobremesa que me impressionou 15 anos atrás e que tive a estupidez de esquecer. Márcia sentiu um nó na garganta. O gesto era profundamente significativo, não apenas pelo valor sentimental do objeto, mas pelo que simbolizava o reconhecimento de um caminho compartilhado com seus desvios e reencontros. É perfeito, disse simplesmente, permitindo que ele o colocasse ao redor de seu pescoço. Do outro lado do terraço, Fernanda os observava com um sorriso discreto. Junto a ela, Patrícia comentou em voz baixa: eles formam um bom casal não no sentido convencional, mas no que realmente importa. Eles se equilibram, potencializam-se mutuamente. Minha mãe merece esta felicidade, respondeu Fernanda. Ela passou tempo demais cuidando dos outros. E Carlos precisava de alguém que o lembrasse que o verdadeiro sucesso não se mede em cifras, acrescentou Patrícia sem rancor. Acho que todos encontramos nosso lugar nesta estranha constelação que formamos. Nesse momento, Teresa apareceu junto a elas, radiante em seu papel de co-anfitriã do evento. É hora do discurso principal, anunciou. Devemos resgatar nossa chefe executiva de seu momento romântico. Vamos dar-lhes mais um minuto, sugeriu Fernanda, observando como sua mãe ria por algo que Carlos acabava de dizer com uma espontaneidade que durante anos havia sido reservada exclusivamente para ela. Finalmente, Márcia e Carlos uniram-se ao grupo principal. Com todos os convidados reunidos em semicírculo, Márcia tomou o microfone para o discurso de encerramento. Há exatamente um ano, muitos de nós nos perguntávamos se este projeto era idealista demais para sobreviver em um mundo tão competitivo, começou. Questionavam-nos como uma iniciativa baseada em valores como inclusão, sustentabilidade e autenticidade poderia ser economicamente viável. Fez uma pausa, percorrendo com o olhar os rostos atentos. Hoje a resposta está em cada um de vocês, nos jovens que encontraram um propósito através de nossas escolas, nos pequenos produtores que obtiveram reconhecimento justo por seu trabalho, nos comensais que redescobriram o prazer de uma gastronomia com sentido e propósito. Sua voz adquiriu um tom mais pessoal. Minha própria história é testemunho de que nunca é tarde para recuperar um sonho abandonado. De que os momentos mais escuros podem ser precisamente aqueles que precedem nosso maior florescimento. Olhou brevemente para Carlos, que a observava com evidente admiração e afeto. Raízes do Futuro nasceu de um encontro fortuito entre duas pessoas de mundos aparentemente irreconciliáveis. Mas descobrimos que, sob as camadas de circunstâncias e preconceitos, compartilhávamos valores fundamentais: respeito pelo ofício, paixão pela excelência autêntica e a crença de que a gastronomia pode ser um veículo de transformação social. Levantou sua taça em um gesto de brinde. Por todos os encontros inesperados que transformam vidas. Por todos os sonhos que se recusam a morrer, não importa quanto tempo permaneçam adormecidos. E por um futuro onde o sucesso se meça, não apenas em benefícios econômicos, mas em vidas melhoradas e comunidades fortalecidas. O aplauso foi unânime e sentido. Enquanto todos levantavam suas taças, Márcia trocou um olhar cúmplice com Carlos. Não precisavam de palavras para comunicar o que ambos sentiam: gratidão pelo caminho percorrido e expectativa pelo que ainda estava por vir. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Márcia encontrou-se novamente no parapeito do terraço, contemplando a cidade, que agora se iluminava com milhares de luzes na crescente escuridão. Sentiu passos familiares aproximando-se. Em que está pensando? Perguntou Carlos, posicionando-se ao seu lado. Nos ciclos da vida, respondeu com um sorriso sereno. Em como às vezes precisamos perder algo para redescobri-lo com nova apreciação. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente. Há algo que tenho querido lhe perguntar há muito tempo, disse depois de um momento. Aquele dia no hotel, quando a encontrei chorando,
Você acredita que foi realmente uma casualidade? Ou pensa que de alguma maneira estava destinado a acontecer? Márcia considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Acredito que a vida nos apresenta continuamente oportunidades de mudança e conexão, respondeu finalmente. A diferença está em nossa disposição para reconhecê-las. Você poderia ter passado direto naquele dia, eu poderia ter recusado sua ajuda por orgulho. Milhares de pequenas decisões poderiam ter alterado nosso caminho. Fez uma pausa, observando como as estrelas começavam a aparecer no céu noturno. Mas também acredito que há pessoas destinadas a se encontrar, não necessariamente no momento perfeito, mas no momento necessário. Quando ambas estão preparadas para as lições que precisam aprender uma com a outra. Carlos tomou suavemente sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela, em um gesto que simbolizava perfeitamente o que haviam construído uma conexão baseada em respeito mútuo, em valores compartilhados e na vontade de crescer juntos. Nesse caso, disse com um sorriso que refletia tanto gratidão quanto esperança, me alegro profundamente de ter estado atento naquele dia chuvoso de janeiro. Márcia apertou sua mão, sentindo o calor que se estendia desse simples contato até cada canto de seu ser. Pela frente restavam desafios, é claro, projetos a desenvolver, obstáculos a superar, aspectos de seu relacionamento que ainda deviam explorar e definir. Mas agora enfrentava o futuro não a partir do medo ou da necessidade, mas a partir da confiança de quem aprendeu que a verdadeira fortaleza não está na ausência de vulnerabilidade, mas na autenticidade com que vivemos cada momento. E enquanto contemplavam juntos o horizonte da cidade, Márcia teve a certeza de que, independentemente do que o destino lhes reservasse, haviam encontrado algo profundamente valioso, a capacidade de reconhecer-se mutuamente, não por seus títulos ou posições, mas pela essência autêntica que pulsava sob as camadas de circunstâncias que a vida havia depositado sobre eles. Era, em definitivo, o sabor de um novo amanhecer. Um que prometia a cada novo dia possibilidades tão ricas e variadas quanto os ingredientes que ambos haviam aprendido a respeitar e transformar ao longo de suas vidas.